Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gedivan e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o vetor no espaço. Mas antes disso, o que é um vetor? Vetor é um segmento de reta orientado que apresenta módulo, direção e sentido. Os vetores são usados para expressar grandezas físicas vetoriais, ou seja, aquelas que só podem ser completamente definidas se conhecemos o seu valor numérico, a direção em que atuam e também o seu sentido. Para representarmos vetores, precisamos escolher dois pontos quaisquer. No exemplo, iremos chamá-los de A e B. Então definimos o seu tamanho, o seu sentido, que será de A para B, e assim construir o nosso vetor, de acordo com as suas características. É importante lembrar que dois segmentos orientados de mesmo comprimento, direção e sentido são representantes de um mesmo vetor. Além de que vetores podem representar algumas relações entre si, como por exemplo, dois vetores podem ser ortogonais, caso formem um ângulo de 90 graus entre si. Ou dois vetores podem ser coplanares, caso exista um plano onde esses vetores estejam sendo representados. Adição de vetores. A adição de vetores pode ser feita através de duas regras: a regra do paralelogramo e a regra da poligonal, onde a primeira delas consiste em apenas três passos simples, onde devemos juntar as origens dos vetores, traçar uma linha paralela a cada um dos vetores, assim formando um paralelogramo, e então iremos obter, através de sua diagonal, um novo valor, que corresponde à soma desses vetores. Na regra da poligonal, devemos juntar todos os vetores que queremos somar, unindo a extremidade de um pela origem do outro. Depois, traçamos uma linha perpendicular entre a origem do primeiro vetor e a extremidade do último, assim obtendo o valor resultante da soma dos vetores. Olá, eu me chamo Felipe e irei falar sobre propriedades dos vetores. Assim como outros cálculos da matemática, os vetores também têm suas propriedades a serem seguidas. Algumas delas são: igualdade dos vetores. Dois vetores A e B são definidos como iguais se eles apresentarem as mesmas características, ou seja, se tiverem o mesmo sentido, o mesmo módulo e a mesma direção. Vetores simétricos. São dois vetores que possuem o mesmo módulo e a mesma direção, mas sentidos opostos. Vetores diferentes. São dois vetores que apresentam pelo menos uma de suas características diferentes entre si. O produto escalar é a multiplicação entre dois vetores que tem como resultado uma grandeza escalar. Ele associa a dois vetores um número real. Tomemos os vetores U e W como exemplo. O produto escalar entre os dois vetores pode ser interpretado como o produto da projeção de U em W e o módulo de W. Logo, o produto escalar entre U e W é definido da seguinte maneira: Lívia Soares. Vetores no espaço. Recapitulando o que já foi estudado em vetores no plano, a base canônica entre chaves I e J no plano determina o sistema cartesiano ortogonal XY e que um ponto qualquer P, XY, desse plano representa o vetor OP, que será igual a x vezes I mais Y vezes J. Sendo assim, as coordenadas x e y do ponto P são componentes do vetor OP na base canônica. De forma similar, no espaço, usaremos a base canônica entre chaves I, J e K para representar o sistema cartesiano ortogonal x, y e z. Estes três são vetores unitários e também são de 2 em 2 ortogonais. Eles estão representados com origem no ponto O. Para ficar definido, o eixo x das abscissas corresponde ao vetor I, o eixo y das ordenadas corresponde ao vetor j, e o eixo z das cotas corresponde ao vetor k. Cada dupla de eixos determina um plano coordenado. Assim, temos agora os três planos coordenados, x, y, xz e yz. Assim, como já estudado, a cada ponto P, x, y e z,
do espaço irá corresponder ao vetor OP, que será igual a x vezes i mais y vezes j mais z vezes k. Portanto, as coordenadas x, y e z do ponto P são componentes do ponto PO na base canônica. X, y e z são, respectivamente, abscissas, ordenadas e cotas. Os três planos coordenados se interceptam seguindo os três eixos, dividindo assim o espaço em 8 regiões, denominadas octantes. Cada octante possui um conjunto de pontos cujas coordenadas têm sinais de acordo com o sentido positivo adotado para os eixos. O primeiro octante é constituído de todos os pontos positivos. Para os octantes acima do eixo XY, segue o segundo, terceiro e quarto, de acordo com a quantidade decrescente de números positivos presentes. Para facilitar o entendimento, começa o primeiro no plano onde todos são positivos e os próximos se sucedem seguindo o sentido anti-horário. Essa mesma coisa acontece com os octantes abaixo do eixo XY, onde o quinto, sexto, sétimo e oitavo seguirão essa mesma ordem de acordo com o de cima. Bom dia, meu nome é Leandro e vou falar sobre operações com vetores. A primeira delas, soma entre vetores. Dados os vetores U com x1, y1 e z1 como coordenadas e v com x2, y2 e z2. Define-se que a soma entre eles é dada por x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. Um exemplo prático. Vetor U apresenta coordenadas 3, 4 e 5 e vetor V apresenta coordenadas 2, 3 e 1. Para realizarmos a soma entre eles, pegaremos o 3 e somaremos com 2, o 4 mais 3 e o 5 mais 1, resultando 5, 7 e 6 como coordenadas. Multiplicação de um vetor por um número real. Para realizar esta operação, basta multiplicar o número real por cada coordenada do vetor, como mostra o exemplo. Alfa vezes o vetor U é igual a alfa vezes x1, alfa vezes y1 e alfa vezes z1. Exemplo prático. Vetor U é representado pelas coordenadas 3, 4 e 5 e queremos saber quanto equivale o dobro do vetor U. Para isso, devemos multiplicar o número real 2 por cada coordenada do vetor U, ficando 2 vezes 3, 2 vezes 4 e 2 vezes 5, resultando em 6, 8 e 10 como coordenadas. Vetor definido por dois pontos. Se A com coordenadas x1, y1 e z1 e B com coordenadas x2, y2 e z2 são dois pontos quaisquer no espaço, para encontrarmos o vetor AB, devemos fazer a diferença entre B menos A, resultando em x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1. Exemplo prático. Dado A com coordenadas 1, 4 e 5 e B com coordenadas 2, 3 e 6, queremos saber o vetor AB. Para isso, fazemos a diferença de B menos A. Isso é igual a 2 menos 1, 3 menos 4 e 6 menos 5, resultando em 1, menos 1 e 1. Olá pessoal, meu nome é Gabriel e eu vou falar sobre ponto médio, paralelismo e módulo de um vetor. Mas para explicar melhor, eu vou falar tudo em cima de exemplos, inclusive com algo que todo mundo aqui gosta com certeza, que é ganhar dinheiro fácil. Imagina que, sei lá, tu tá andando na praça e encontrou o mapa do tesouro de um pirata, um mapa 3D, e o que você vai encontrar são riquezas que você nunca mais vai precisar trabalhar na sua vida, ou que pelo menos vai pagar a primeira parcela do teu PlayStation 5, um dos dois. Só que esse pirata foi um pouco vacilão, ele não marcou o local com um X, e sim deu instruções de como a gente encontrar. E as instruções dizem: o meu tesouro se encontra no meio do caminho entre um local de 10 metros de altura, 20 a leste e 30 ao norte, com outro de 32 metros de altura, 40 metros a oeste e 50 metros ao norte.
Com isso, nós sabemos duas coisas. A primeira é que esse pirata é um desgraçado que quer me fazer andar, e isso eu não admito. E a segunda coisa é que nós precisamos usar o ponto médio para descobrir aonde temos que ir. Para começar essa caça ao tesouro, nós precisamos primeiro descobrir quais são os locais que ele mencionou. Então lá vamos nós com nosso amiguinho de longa data que nunca nos abandona, o Plano Cartesiano. Inclusive, e aí Plano, como é que tu tá, cara? Nada bem. As pessoas só me usam. Ai, desculpa por essa piada. Pois bem, vamos definir esses locais. Vamos chamar eles de A, B, e o ponto que nós queremos vai ser M. Por que esses nomes, você pergunta? Porque assim nós conseguimos associar com o estudo anterior que nós tivemos sobre plano cartesiano e sobre pontos. O ponto A está a 10 metros de altura, 20 a leste e 30 a norte, enquanto B está a 32 de altura, 40 a oeste e 50 a norte. Logo, no plano cartesiano, A seria 20, 30 e 10, enquanto B seria menos 40, 50 e 32, respectivamente nos eixos X, Y e Z. Escrevemos tudo isso no plano cartesiano, traçamos uma reta entre eles e lá vamos nós em caça do ponto médio. Uma caça incansável pelos mares, altamente perigosa e... é aqui. Parece que no fim das contas não é tão difícil encontrar o ponto médio. Na verdade, se você pedir para alguma pessoa qualquer que lhe aponte o ponto médio, por dedução ela provavelmente vai dizer o lugar. A questão que faz com que tenhamos que ver esse assunto é sobre precisão, pois olhando nós podemos até ter a sensação de que algo está centralizado, mas para realmente ser o ponto médio, nós precisamos ter a certeza de que a distância entre A e M é igual à distância de M e B. Então, para termos a certeza absoluta de que vamos cavar no lugar certo, nós vamos precisar de uma fórmula para sermos mais precisos. E a fórmula é... essa. É aí que você tem que encontrar. Pronto, vai lá buscar teu tesouro. Pode ir. Como assim você não acredita em mim? Não, tipo, você acha que eu tô te enganando? Eu vou, sei lá, quando você estiver longe eu vou pegar o dinheiro no lugar certo, sair correndo pro aeroporto com a passagem só de ida pra Cancún, que inclusive eu acabei de comprar com o meu celular, nunca mais a gente vai se ver. Inclusive seu número já tá bloqueado de agora, eu já tô pensando em qual outro operador eu vou comprar pra você não conseguir me rastrear pelo chip. Não, eu não faria isso, cara. Não, que coisa absurda. Tô até um pouco ofendido. Deixa eu só fazer uma ligação rapidinho. Alô, aeroporto? Eu queria cancelar a compra de uma passagem. Mas ok, deixando a brincadeira um pouco de lado, é claro que não basta a gente simplesmente dizer é assim que funciona. Temos que provar o porquê é assim, e é isso que eu vou fazer. Digamos que o ponto A e o ponto M fazem um triângulo retângulo, assim como o ponto B e o ponto M também. Já que M é o exato meio, nós podemos dizer que o triângulo A e B são iguais, então eles têm os mesmos catetos. O cateto oposto de A sendo xm menos A e o cateto de B sendo xb menos xm. É claro que, como eles são iguais, nós podemos igualá-los numa fórmula. E se colocarmos o xm em isolamento, já que ele pertence aos dois, nós conseguimos ver claramente que o que sobra é xb mais xa dividido por 2. Se nós fizermos isso para cada eixo que tem no plano cartesiano, nós vamos encontrar justamente a fórmula que eu lhe contei. xa mais xb dividido por 2, ya mais yb dividido por 2, za mais zb dividido por 2. Ou seja, eu não menti para você e você deveria ir logo pegar o seu tesouro. Resumindo, o ponto médio seria um ponto da reta aonde, da origem para ele e dele para o final, teriam a mesma distância, e você consegue encontrar qualquer ponto médio a partir de uma fórmula geral, que é m igual a A1 mais AN dividido por N, sendo A as variáveis de tal dimensão, seja ela x, y, z, e N a quantidade de pontos usados. Por exemplo, se nós usarmos 2 pontos, e nós queremos saber no ponto do eixo x, nós colocamos x do primeiro ponto mais x do segundo ponto dividido por 2. Caso utilizemos 3, seria x do primeiro ponto mais x do segundo ponto mais x do terceiro ponto dividido por 3. Para o módulo, nós vamos continuar nesse exemplo. Digamos que você acabou de encontrar o seu tesouro. E você já é rico, parabéns, mas quando você abre, além das riquezas, você encontra outro mapa. E nele a dica diz
que a partir desse ponto, a mesma distância de A para B indo reto a leste, você encontrará outro baú que aumentará a sua fortuna. E meu Deus, que sorte! Você já encontrou 2 baús do tesouro e a coisa mais rara que eu encontrei hoje foi vergonha na cara. Mas bem, pra gente poder encontrar esse segundo baú, nós precisamos saber a distância de A para B. E para sabermos a distância entre 2 pontos, também chamado de módulo de um vetor, nós utilizamos o teorema do tio mais odiado do ensino fundamental, o tio Pitágoras. E é sério, eu já xinguei esse cara até a 9ª geração dele. Meu Deus, quanta dor de cabeça ele me deu. Mas nós utilizaremos o teorema dele porque já foi mostrado na questão anterior, inclusive, que nós podemos imaginar um triângulo retângulo em cima de qualquer reta no plano cartesiano. Assim, quando nós imaginamos, nós conseguimos ver que AB é a hipotenusa de um triângulo. Então nós conseguimos colocar na fórmula da hipotenusa, que é a raiz da soma do quadrado dos catetos. Todavia, os catetos são formados pelas coordenadas x, y e z. Logo, a fórmula ficaria a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Só tem um adendo nessa fórmula. Para a gente poder utilizá-la, essa reta teria que estar no ponto 0, 0 de origem. Então, ela não tá. E como é que a gente faz agora? Bem, a gente vai buscar o seu representante natural. Com algumas operações de vetores, nós já sabemos que partindo de uma origem O e tendo uma reta B, nós sabemos que OA mais AB é igual a OB. Então, trocando as variáveis de lugar, nós sabemos que AB é igual a OB menos OA, sendo OB as coordenadas de B e OA as coordenadas do ponto A. Então, a fórmula ficaria AB igual a XB menos XA, YB menos YA e ZB menos ZA. Trocamos os valores pelas suas respectivas posições no plano cartesiano, então temos que o resultado de AB é igual a menos 60, 20 e 22, respectivamente sendo no eixo x, y e z. Nós pegamos esse resultado e colocamos em Pitágoras e vamos ter que o resultado é raiz de 4.484. Tá, é um número não tanto complexo, mas essa é a sua distância. Boa sorte. Resumindo, o módulo seria a distância entre a origem e o final de algum vetor. Ele é dado pela mesma fórmula da hipotenusa, ou seja, a raiz quadrada da soma dos catetos ao quadrado. Todavia, esses catetos são os pontos nos eixos x, y e z. Se por acaso esse vetor não tiver origem em 0, 0, nós temos que usar um representante natural, que nós conseguimos encontrar usando a fórmula AB igual a OB menos OA, sendo OB as coordenadas dos pontos B e OA as coordenadas do ponto A. Agora vamos falar de paralelismo. Dessa vez não vamos imaginar outra caça ao tesouro, e sim aproveitar o tesouro que você já tem. Então, vamos pensar que você já está trilionário e que agora está prestes a começar uma corrida de Ferrari. Eu só tenho que comentar que o cenário que eu criei agora é muito absurdo, cara. Minha criatividade acabou, desculpa. Todavia o trajeto é marcado por bandeiras e apenas o lado do outro tem a trajetória até o final. Então, o que você faz? Bem, você chora, mas digamos que a pessoa não vai aceitar. Na verdade, ela vai rir da tua cara, então... E a segunda é você imaginar um percurso paralelo para poder seguir. E essa história meio que acaba por aqui. O final não tem tanto a ver com essa história. Eu só queria dar um desfecho para você. Parabéns, agora você é trilionário. Vamos continuar com o assunto. Matematicamente falando, a fórmula para se provar que retas são paralelas seria A igual a alfa vezes B, sendo alfa quantidade de vezes que B é diferente de A. E eu digo diferente porque se nós utilizarmos uma fração nessa multiplicação, encontraremos números menores do que o próprio B.